hoje é terça-feira e terça-feira é dia da nossa live mais do que especial, porque hoje a gente vai conversar sobre as relações entre as nossas dores físicas e as nossas dores emocionais. Quais as relações entre aquilo que acontece com o nosso corpo fisicamente e as nossas emoções, como as nossas emoções despertam dores físicas, como as dores físicas são frutos das nossas emoções mal resolvidas. E a gente vai conversar sobre isso tudo através da perspectiva ayurvédica, né? Que é a medicina indiana milenar, que é um dos pilares aí da formação do meu sistema, do meu método terapêutico, do sistema MAR. Então, enquanto o Instagram está avisando que eu estou ao vivo, porque ele está assim, estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo. Então, enquanto ele está avisando, já te peço para você, clica nesse aviãozinho aqui e envia para 3, 4, 5, 10 amigas que vivem se queixando de dores emocionais, né? De dores que, vive com raiva, vive triste, vive com medo, mas também para aquelas amigas que têm muitas dores físicas. Hoje elas vão conseguir entender muito bem de onde vêm essas dores físicas na relação com os 5 elementos, principalmente o que fazer para se libertar dessas dores físicas, né? Envia para aquela amiga que adora uma terapia integrativa, que adora pensar de uma forma mais holística, mais integrada e tudo mais. O Instagram ainda está aqui dizendo que está avisando a galera, tá? Aquela coisa linda, leve, maravilhosa, né? Galera da formação, Ângela, você que acabou de entrar, envia um recadinho para a galera da formação, para as pessoas que estão se formando dentro do meu método terapêutico, porque essa aula vai ser muito rica para a galera que está na formação, essa live, né? Eu já tô falando em aula, porque eu já sei que vai ser uma bela aula para a galera que está na formação, para a gente dar uma ajuda aqui no algoritmo do Instagram, já que ele está demorando para avisar a galera. Vamos que vamos. Oi, Thaís, que bom te ver aqui. Tá tudo certo com o som, gente? Vocês estão me escutando bem? Me diz aí, Thaís, se o som tá funcionando direitinho e tal, porque, né, às vezes, a última vez o som tava dando problema, sei lá, Me avisa aí, galera, se o som tá funcionando ou se tá com alguma questão, ou se tá tudo indo. Alguém me avisa, por favor? Ninguém me diz se tá mudo, se não tá mudo. Bom, vou entender que tá todo mundo conseguindo me escutar, né? Vocês estão ouvindo? Ai. Bom, gente, então, como eu falei no início, a gente vai conversar... tudo certo. Gratidão, Thaís, gratidão. A gente vai conversar, então, a gente vai fazer uma live para a gente tentar entender a relação entre as nossas dores físicas e as nossas dores emocionais, tá bom? É para isso que sobre isso que a gente vai falar e, claro, dentro da perspectiva ayurvédica, tá? Então vamos começar por aqui, tá? Quando eu falo dentro da perspectiva ayurvédica, vou falar especificamente dos 5 elementos. Os 5 elementos são éter ou espaço, dependendo da literatura, ar, fogo, água e terra. Esses são os 5 elementos. De acordo com a medicina ayurvédica, que é uma medicina indiana, milenar, sabe? Tudo certo assim, né? Uma medicina indiana, milenar. De acordo com essa medicina, a natureza, o planeta, o universo, ela é formada por esses 5 elementos. Repetindo os elementos, éter ou espaço, dependendo da tradução, ar, fogo, água e terra. Esses são os nossos 5 elementos. De acordo com a Ayurveda, Ayurveda, né, essa palavra, ela significa ciência da vida ou estudo da vida. Olha que maravilhoso, né? A gente pensar numa medicina que é, na verdade, um grande estudo da vida. Então, de acordo com a Ayurveda, o universo é formado por esses elementos e nós não somos simplesmente parte da natureza. Nós somos também a própria natureza, a natureza viva. E, portanto, também somos formados por esses 5 elementos. E aí que entra uma questão muito importante para a gente analisar. Esses 5 elementos, eles afetam diretamente as nossas emoções. Esses 5 elementos afetam diretamente os nossos pensamentos, as nossas questões físicas e inclusive o modo com que a gente se coloca no mundo. Por quê? Porque eles fazem parte da nossa constituição. Então, somos formados por esses elementos. De uma maneira muito rápida, a gente pode pensar o seguinte...
Quando a gente fala do elemento fogo, a gente está falando de digestão e energia. Então, aquilo que eu consigo digerir, o poder de discernimento que eu tenho ou que eu não tenho, tem a ver com o elemento fogo. A gente vai olhar elemento por elemento, bem certinho, e qualquer pergunta que vocês tiverem, por favor, vocês coloquem aqui no chat, escrevam para mim que eu vou respondendo, tá bom? Dentro da medicina ayurvédica, a gente vai partir de um pressuposto extremamente importante. Primeiro é que a gente é formado pelos 5 elementos. Então, a gente tem que acreditar juntas na medicina indiana milenar que temos os 5 elementos dentro do nosso organismo. Depois, a medicina ayurvédica vai falar o seguinte: oposto cura oposto. Grava essa frase, anota essa frase, porque ela vai fazer todo sentido durante toda a live. E se você conseguir pegar isso assim de oposto, cura oposto e entender os 5 elementos, caramba, você já vai conseguir fazer uma transformação radical no seu dia a dia, na sua vida, tá bom? Então pensa sempre oposto, cura oposto e a gente vai olhando para os 5 elementos. Os 5 elementos, todos nós temos os 5 elementos dentro do nosso organismo. Então todos nós temos o ar. O ar, você pode pensar no vento, tá? Porque você vai pensar no ar sempre em movimento, porque a característica principal do ar é o movimento. Então, tudo quando a gente fala em fluxo de pensamento, como é que eu me movo na vida, né? Como é que as minhas emoções se movem dentro de mim, como é que tá, por exemplo, o fluxo sanguíneo, tudo isso tem a ver com ar. Então, por exemplo, quando uma pessoa está tendo uma crise de ansiedade, a gente fala que o ar está em excesso no organismo. Não dá mesmo essa sensação? Quem aqui já teve uma crise de ansiedade? Eu já tive várias crises de ansiedade na minha vida. Infelizmente, não, felizmente já passou, mas convivi durante anos com crises de ansiedade e foi fundamental entender os 5 elementos no meu dia a dia. Mas quando você está lá vivendo uma crise de ansiedade, não tem uma sensação que tem uma ventania acontecendo dentro de você? O nosso corpo fica gelado, os pensamentos ficam confusos, jogados de um lado para o outro, você tem uma dificuldade muito grande para focar em alguma coisa quando você está tendo uma crise de ansiedade. Isso tudo acontece por quê? Porque o ar está em excesso. Se o ar está em excesso dentro do nosso organismo, o movimento vai estar em excesso. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, tô com um falatório mental muito grande, tô com pensamentos confusos para um lado e para o outro, você já pode pensar o seguinte: opa, se eu tô com muito movimento na minha mente, então eu tô com excesso de ar na minha mente. Se eu tô estalando muito o meu corpo, sabe quando fica tudo meio crocante e às vezes até dói de tanto que tá estalando, eu também tô com excesso de ar no meu organismo. Por quê? Porque um dos atributos, uma das características do ar é ser seco. Ele seca, né? Ele seca a gente. Ó, a Sinara já colocou. Sinto exatamente isso, um vendaval interno. E essa metáfora do vendaval interno para uma crise de ansiedade é perfeita para a gente entender como o excesso de ar pode provocar o nosso organismo no nível mental, né? Então, quando uma pessoa fala que está estalando muito, está com dores, quando a pele está ressecada, sabe? Quando a pele começa a ficar bem ressecada, a gente também vai perceber que a pessoa está com excesso de ar no organismo. Por que ela está com excesso de ar no organismo? Porque a gente começou a perceber que tem secura na pele dela. Opa, vento, um dos atributos é secar, sair secando tudo por aí. Caramba, se eu percebo que eu tô com excesso de ar na minha mente, então tá vindo falatório mental, confusão mental, crise de ansiedade e tudo mais, se eu percebo a minha pele muito seca, e aí eu vou lembrar da live com a Van e ela falou assim, opa, oposto cura oposto. Então, se você tá com excesso de ar, a gente vai ter que encontrar uma maneira de aumentar o fogo ou a água do seu organismo. Por quê? Oposto cura oposto, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, a gente pode também aumentar a terra, né? Porque a terra também seria o grande oposto do ar, mas o fogo também vai ajudar e tudo mais. Vamos pensar de acordo com cada excesso, né? Porque cada excesso a gente vai trabalhar de uma forma. Então, uma crise de ansiedade que você tá lá com pensamento confuso, falatório mental, que tá com um vendaval dentro de você precisa aterrar um pouco, né? Você precisa acalmar a mente, trazer uma estabilidade mental. A estabilidade vem do elemento terra, que é a principal característica, né? O grande princípio básico do elemento terra.
Então, se você lembra, oposto cura oposto, e eu tô lá com um pensamento mental muito grande, e aí eu preciso aterrar, o que eu posso fazer? Então, eu vou dar sempre 3 exemplos para vocês. Fisicamente, o que você pode fazer? Jogar a energia para baixo, no sentido de tentar colocar os pés no chão mesmo, tirar os sapatos, se conectar com os pés no chão. Quem tem jardim, vai para o jardim mesmo, pisa na terra se for possível, bate os pés no chão. Quem mora num apartamento, numa kitnet, num estúdio pequeno, não tem o privilégio de ter um jardim em casa, bater um pouco os pés no chão realmente, colocar uma música com batuque, bater um pouco os pés no chão, vai ajudar muito a acalmar o falatório mental, porque vai sair do vento e ir para a terra. Mas existem outras coisas que a gente pode fazer para equilibrar esse excesso de ar no organismo que gera essa ansiedade, que gera essa confusão mental. E uma das coisas é a alimentação. A alimentação, quando você está com excesso de ar no organismo, está tudo mais frio. A ansiedade, por exemplo, é uma sensação fria, né? Ela é uma emoção fria em geral. Então, se você está com tudo mais frio, mais seco, você vai precisar do que seria o oposto na alimentação. Você vai precisar de alimentos mais quentes, você vai precisar de alimentos que sejam mais de raízes. Então, comer de manhã um pão quentinho, cheio de grãos, aquele pão bem consistente, um pão de centeio, por exemplo, pode ser muito bom para quem está com crise de ansiedade. Uma banana esquentadinha com canela, né? Fazer uma banana de manhã, um mingau de aveia. E aí raízes como inhame, mandioca. Conseguir ter mais esses alimentos no seu dia a dia para quando você está nesses momentos de crise de ansiedade específica do tipo ar, vai ajudar você a aterrar também, né? Então perceber isso no seu organismo, do quanto que você pode fazer movimentos fisicamente que diminuam o ar que está aqui na mente e traga você mais para a terra, colocar os seus pés no chão, bater os pés no chão e ao mesmo tempo ter alimentos que te ajudem a aterrar, vai ajudar a diminuir o ar em excesso no seu organismo. Lembrando que o ar em excesso, ele provoca zilhões de outras coisas. O ar em excesso traz queda capilar, então é muito comum pessoas com crises de ansiedade terem queda capilar. É muito comum você estar estressada, já flertando com crises de ansiedade e ainda não se ligou que é isso, mas as suas unhas estão quebradiças, o seu cabelo está quebradiço, a sua pele está mais seca. E a gente, como a gente vive há muito tempo desconectada do nosso corpo, né? Então a gente imagina que, meu cabelo tá caindo. Várias vezes eu recebo mensagens assim, meu cabelo tá caindo muito. O que pode ser isso e tal? E aí quando a gente vai olhar para o campo emocional, a pessoa tá ansiosa, tá insegura, tá com muitos medos, vivendo essas emoções que são emoções do elemento ar. E aí vai ter queda capilar, pele ressecada e tudo mais. Fica muito melhor de identificar o que sentimos através dos elementos. É verdade, Melissa, fica muito mais simples. Então, vincula lá, tá bom, gente? O elemento ar, ele é vinculado com movimento. Se você tá com confusão mental, tem excesso de movimento na sua mente, né? Se você tá com aquela pessoa com ansiedade, não consegue parar quieta, né? Se você vai para um lugar e daí de repente esquece que tinha que fazer, daí vai para o outro, você sente o seu corpo nessa confusão, o seu movimento está em excesso, logo o ar está em excesso. Queda capilar, você percebe que o movimento do cabelo começou a cair mais rapidamente? Porque a gente perde cabelo praticamente todos os dias, né? Todos os dias. Mas quando o movimento da queda capilar aumentou, você também está com excesso de ar no organismo. E aí a gente vai para o elemento terra como um dos primeiros para tentar equilibrar esse ar. Mas eu posso também tentar subir um pouco o fogo. Vamos falar aqui do fogo, que também é um dos elementos que podem ajudar a diminuir esse excesso de ar. Então, por exemplo, eu posso subir o fogo no organismo com especiarias quentes, sabe? Por exemplo, qual especiaria quente? Pimenta do reino. Quando você está sentindo um vendaval muito grande dentro de você, trazer a pimenta do reino para o seu alimento, para o seu dia a dia e tal, né? Pouco, não precisa ser muita pimenta, mas trazer um pouco mais da pimenta vai te ajudar muito a acalmar a sua mente, mas muito mesmo. A banana esquentada com canela também é muito bom, porque a canela também é uma especiaria quente. Então percebe aqui o oposto cura oposto. Eu tô com ansiedade, tô com excesso de ar no organismo, tô com medo. Eu posso tanto aterrar com raízes, comendo mais raízes, batendo o pé no chão e tudo mais,
mas eu posso também trazer especiarias quentes que podem ajudar a aumentar um pouquinho mais o fogo. Principalmente quando eu tô tendo ansiedade, com falatório mental muito grande, dificuldade de concentração e eu preciso estudar. Então eu atendo pessoas, por exemplo, na terapia, que estão estudando para concurso público, ou que estão num doutorado, ou tem pessoas mais jovens que eu atendo que está na faculdade, que aí precisa de concentração, né? Precisa se concentrar naquilo que está fazendo, mas ao mesmo tempo está vivendo um período tão estressante no trabalho, na profissão, ou até mesmo ainda está vivendo, né? Colhendo os frutos da pandemia, né? Vamos combinar que ficar o dia todo na frente de uma tela, de computador e tudo mais, sem tanto acesso ao mundo, né? Por mais que algumas pessoas já estejam mais em contato, a gente ainda está numa pandemia, né? Isso também estressa o organismo, também aumenta a ansiedade. Então, quando você está com um excesso de ansiedade, precisando focar, trazer especiarias mais quentes, aumentar o fogo no organismo, pode ser uma boa para você. Porque aí você traz esse fogo todo, né? Diminui o ar lá, diminui a ansiedade, diminui a queda capilar, diminui a secura na pele e ganha foco, ganha discernimento, ganha energia. E aqui é bacana a gente fazer já essa relação com o elemento fogo. Se o ar é o elemento do movimento, o fogo é o elemento da energia. Então assim, a pessoa do fogo, tipo eu, né? Filha do elemento fogo, tende a ser uma pessoa com muita energia mesmo. É aquela pessoa que tem energia para dar e vender, que tá sempre no pique, tá sempre, né? Tá fazendo as relações de uma forma muito energética, muito viva mesmo. É uma pessoa que traz essa vivacidade. Mas isso se ela estiver em equilíbrio. Porque quando o fogo sobe demais no nosso organismo, começa a esquentar demais o nosso organismo, o que acontece? Fogo em excesso vai dar... A primeira coisa que você vai sentir é a sua pele. Então, pessoas que estão com acne, dermatite, psoríase, essas pessoas em geral, rosácea também, tem a ver com excesso de fogo no organismo. O fogo subiu tanto que acabou inflamando. Inflamações em geral têm a ver com o elemento fogo, às vezes está unido com outro elemento, mas em geral as inflamações têm a ver com o excesso de elemento fogo. E aí, emocionalmente, a gente vai ficar o quê? Com muita raiva. Quando a gente tem muito fogo no organismo, quando ele está em excesso, a emoção que vem é muita raiva. A gente se irrita com quase tudo, fica aquele estresse, aquela irritabilidade constante. E aí a gente fala assim, tá, mas peraí, o fogo aumentou e por isso eu fiquei com raiva, né? E fiquei irritada, fiquei estressada, ou eu fiquei irritada, fiquei estressada e aí o fogo aumentou. As duas coisas podem acontecer. Como assim? Se você vive constantemente num ambiente de muita pressão, de muita tensão, onde você tem que fazer muitas coisas o tempo todo, onde a sua energia é demandada a subir o tempo todo, sabe? Então, eu atendo pessoas, por exemplo, que moram na cidade de São Paulo, eu atendo uma gestora de negócios e tal, e ela trabalha num RH específico, onde ela tem que estar sempre assim, trazendo a equipe de vendas ainda, direto para cima, com energia para cima, é sempre muita pressão de bater a meta, de não sei o que, de nananã. Esse ambiente que tem uma energia que puxa, que esquenta o tempo todo, faz com que ela fique mais em contato com o ambiente do fogo. E isso, obviamente, vai criar nela um grande estresse. Então, esse ambiente pode gerar um grande estresse que pode aumentar o fogo no organismo dela. Como ela precisa de muita energia, né? Essa pessoa e várias outras que eu já atendi nesses anos todos relatavam as mesmas coisas. O que a pessoa acaba fazendo? Tomando energético, tomando café, que são o quê? Coisas que vão aumentar ainda mais o fogo. E aí, aumentando ainda mais o fogo do ambiente, do estresse que ela está por conta daquele ambiente e da alimentação que ela coloca para dar conta de tudo, né? Então, a cafeína, os energéticos da vida e tal, né? Isso tudo aumenta o fogo num grau tão grande que o resultado pode ser o que lá na frente? Burnout. Burnout é bem filho desse excesso, né? Do excesso do fogo, da energia do fazer. Isso pode trazer um burnout, né? Um grande estresse no trabalho. Um grande estresse, não só de trabalho, mas da vida, da forma como a pessoa está levando a vida, né? O excesso do tem o quê, tem que dar conta disso, tem que fazer isso, tem que, né? Pode adoecer.
Mas esse excesso vindo desse ambiente de estresse, né? Vindo do café, da cafeína em geral que vai ter lá no energético, pode ir primeiro para a pele dela. Então essa pessoa que eu atendo, ela me procurou, não foi para tratar as questões emocionais dela, essa gestora. Ela me procurou por conta da psoríase. Ela viu um post meu onde eu falava de como eu me libertei da minha psoríase, como é que eu tratei. Ela ficou muito encantada porque ela sofria de psoríase durante muitos anos. E ela veio. E aí, quando a gente começou numa investigação, a gente viu que o que estava causando a psoríase na pele dela era justamente o excesso de fogo. Um excesso de fogo que vinha de um ambiente estressante, com uma alimentação equivocada, com uma pessoa que se irritava constantemente. Mas eu já atendi pessoas aparentemente muito calmas, muito tranquilas, não, a vida tá certa, tá tudo bem, não tem nenhum problema, não sei o quê. E a pele cheia de acne, e as dores estomacais, que também é uma questão que pode vir do excesso do elemento fogo muito grande, com bruxismo. Bruxismo é aquela tensão bem grande que tem aqui, só que a pessoa fica fazendo assim, à noite, sabe, rangendo. Tem gente que só tem uma tensão aqui, e tem gente que range os dentes. E esse ranger dos dentes é o bruxismo. Isso tudo é filho do elemento fogo em excesso. Por quê? Mas, Van, você falou que era uma pessoa mais calma, que era uma pessoa, né, que aparentemente era calma, que aparentemente parecia que estava tudo bem, mas ela veio para tratar o bruxismo, veio para ver essa pele, essas dores estomacais e tudo mais. Por quê? A raiva contida dentro da gente, aquela pessoa que vai engolindo as coisas, o chefe fala uma coisa que você não gostou, mas você engole para evitar conflito. Aí a mãe, o pai fala alguma coisa que você também não concorda, ou alguma outra pessoa da família, e você engole para evitar conflito. Aí o companheiro ou a companheira te irrita e você vai engolindo e não dá espaço para sua raiva. Isso gera uma tensão muito grande no seu corpo e de alguma forma o elemento fogo que teria espaço através da raiva, né, do jogar para fora, começa a te queimar por dentro. Literalmente começa a te queimar por dentro. E ao te queimar por dentro, vem todos os problemas no estômago, na pele e tudo mais. Então, não é porque a pessoa aparentemente está calma que você não vai olhar para os aspectos de fogo que estão aparecendo no corpo dela. Sempre que a pessoa se sente seca de algum modo, sabe? Sempre que ela se sente um pouco ressecada, sempre que ela tem confusão muito grande, que você vê um excesso de movimento na mente ou no corpo dela, a gente vai olhar e falar, caramba, excesso de ar. Sempre que a pessoa fala de questões que queimam ela, então, a pele inflama, a sensação que eu tenho no estômago é que me queima o estômago, né? Essa irritabilidade constante, que é uma energia que queima também, a gente vai olhar e falar, caramba, tem excesso de fogo. Se tem excesso de fogo, eu posso trazer o elemento água para tratar, né? Para dar uma acalmada. E aqui, gente, uma coisa muito importante. A ideia não é equilibrar os 5 elementos, 25% de cada um dentro de nós, tá? A ideia não é equilibrar, mas sim gerar uma harmonia. Mas qual é a harmonia ideal? A harmonia que a sua liberdade emocional buscar. A harmonia que serve para você. O modo como os elementos vão funcionar no nosso organismo depende daquilo que a gente quer para a nossa vida. Eu sou uma pessoa que mantém o fogo nas alturas, assim, o máximo que eu posso, eu vou chegando ali no limite de manter o fogo nas alturas, porque se eu manter demais a minha pele vai responder, né? Eu já tive psoríase, então eu posso ter de novo se eu não manter ele demais, né? Se eu ultrapassar uma linha que é minha. Mas eu sou uma pessoa que gosto de ter muita energia, que preciso ter muita energia no momento da vida que eu tô. Então eu jogo muita coisa para cima mesmo. Então eu tenho uma alimentação que aumenta o fogo, eu tomo uma tacinha pequena de vinho todos os dias, o vinho aumenta o fogo. Então eu faço movimentos para a minha vida que realmente aumentam o fogo do meu organismo. Mas isso é uma escolha, e é uma escolha dentro de uma harmonia que funciona para mim. Não existe isso, tá? 25% de água, 25% de fogo, 25% de ar, e aí eu vou ter a vida ideal. A vida ideal é aquela que você escolher para você. A vida ideal é aquela que você vai escolher do que você quer se libertar e o que você quer nutrir. Aí vai ter a vida ideal, tá bom? 2 coisas muito importantes de ar e fogo, tá? Excesso de ar resseca o intestino.
Então, pessoas que têm constipação, que têm muita dificuldade para evacuar, que vivem com o intestino preso, já olha assim, opa, excesso de ar no meu organismo, tá? Quem tem diarreias constantes ou quem tem uma tendência quando está com problema, alguma questão, o intestino soltar, excesso de fogo no organismo. Mas pode ser bom, eu tenho uma tendência a ter um intestino mais solto, mas tá ok, tá bacana, tá legal, tá bem, evacua todos os dias tranquilamente? Tá bem, tudo certo. O problema é quando você está todos os dias ou com muita frequência com o intestino solto, tendo diarreia realmente constante. Aí é muito provável que você esteja com excesso de fogo no seu organismo, certo? Então, se o elemento ar traz mais movimento e o fogo traz mais energia quando eles estão harmonizados, o excesso do ar pode gerar ansiedade, medo, insegurança. O excesso de fogo pode gerar o quê? Raiva, irritabilidade, falta de paciência. Então essas são as questões emocionais do ar ou do fogo, certo? Gente, eu falo pra cacete, né? E eu amo falar sobre isso. Então, se vocês me deixarem, eu vou falar sobre os elementos, as nossas emoções, os alimentos, as ervas e tudo mais até a meia-noite. Então, por favor, se vocês tiverem pergunta, vocês mandem aqui a pergunta pra mim, escreve aqui no comentário, que aí eu vou respondendo vocês, tá bom? Enquanto vocês não me fazem as perguntas, eu vou falando aqui. Vamos falar sobre a água agora, tá? A água, para mim, é um dos meus elementos favoritos, realmente, assim, de coração, junto com o fogo, né? Que, obviamente, sou filha do fogo. Mas curto muito o elemento água, por quê? O elemento água é responsável pela fluência da nossa vida. Então, quando a água está em excesso no organismo, o que acontece? Aí você pode pensar assim, aí flui que é uma beleza, né? Uai, a água não é fluência? Se ela está em excesso, ela não flui que é uma beleza? Não. Quando você está com água bacana, né, no fogo, no organismo, quando você está com a água legal no seu organismo, a sua vida está fluindo. Mas, quando você está com excesso de água no seu organismo, você começa a reter líquido. Aí a pessoa começa a reter líquido no corpo dela, é como se tivesse poças de águas paradas dentro do organismo dela. Essa retenção de líquido vai gerar uma dificuldade muito grande na circulação do seu organismo. Essa retenção de líquido tende a fazer as pessoas ficarem o quê? A ganhar peso, a ficar num espaço de sobrepeso, inclusive, vai trazer inchaços dolorosos, vai trazer o que mais? Uma sensibilidade latente, tá? Essa sensibilidade latente pode ser de duas maneiras, não, pode ser de muitas, mas pelo menos de duas maneiras. Ou a pessoa vai ficar sempre muito sensível ao ponto de qualquer coisa faz ela chorar, qualquer coisa ela imagina que é com ela e dói muito nela. Ou então ela tá sensível a tudo que está acontecendo, mas ela guarda e guarda e guarda. E esse excesso de guardar coisas pode gerar uma melancolia constante, uma tristeza muito grande, inclusive depressão. Isso tudo com excesso de água no organismo. Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui. E quando tem irritabilidade, mas falta de energia? Então, é muito provável que essa irritabilidade seja pelo excesso de fogo no seu organismo, mas se o fogo está queimando demais, você não tem energia, porque tudo te queima, né? É como a gente pensar o seguinte, ó, quando a gente está com o fogo em harmonia, a gente tem um poder de discernimento muito grande, porque a visão tá boa, a digestão tá boa, eu consigo olhar para as coisas e tá tudo bem. Mas quando eu tô com excesso de fogo no organismo, é como se fosse uma luz branca jogada bem nos seus pensamentos, assim, ó, pá! E aí você não consegue enxergar direito nada. E isso faz com que o que você faz, que aconteça o que contigo, né? Você vai perdendo energia realmente, né? Você desgasta a energia de uma maneira muito grande. Pode ser que você esteja com excesso de fogo, com excesso de ar, tá? A gente pode estar com excesso de vários elementos do nosso organismo. Certo? Se ainda ficou dúvida, manda a pergunta de novo. Estou muito agitada, trabalho, maternidade e me sinto esgotada. Estou com dores de estômago e nas articulações. Olha aqui, esse aqui é um típico excesso de ar e excesso de fogo no organismo, tá? Aqui, quando a gente está com excesso de fogo, comer folhas mais amargas
ajuda bastante também a dar uma acalmada, tá? Trazer mais folhas amargas para o seu dia a dia, tipo rúcula. Rúcula é ótimo, espinafre é muito bom. Pera é uma fruta maravilhosa para quem sente dor de estômago e enxaqueca, porque enxaqueca, um tipo de enxaqueca também é o excesso de fogo no organismo e tal, né? Claro que a maternidade esgota, né? Tem esse esgotamento natural da maternidade, dependendo, né, do momento da maternidade e tudo mais. Mas você pode fazer algumas coisas bem simples, tá? Deixa eu ver como é que é seu nome. Jamile. Vocês podem fazer umas coisas bem simples para quem começou a identificar excesso de fogo e excesso de ar. A coisa que eu mais indico, que está lá no Mapa dos Afetos, no meu curso lá online, que é simples de fazer, baratinho, é o tal do minhocar. Minhocar o que é, né? Que é minhocar, Van? Que história é essa? Minhocar é dar espaço para suas articulações. Então assim, ó, isso aqui, 5 minutinhos que você gire as suas articulações de forma circular, aqui, no ombro, sabe? Circular as mãos, minhocar e soltando todas as articulações do seu corpo. Fazer isso todos os dias, ou quando você acorda, ou quando você vai dormir, ou 5 vezes na semana, se não der para fazer todos os dias, ou no banho mesmo, faz o quê? Cria espaço. Quando a gente está com excesso de ar e excesso de fogo, a gente perde espaço, ou o nosso espaço fica completamente bagunçado. E aí, principalmente o excesso de ar, ele traz secura, né? Ele seca as nossas articulações, ele seca o nosso organismo. Quando eu giro circularmente, eu ativo a lubrificação, eu ativo um pouco da água também, lubrificando o meu organismo. Gente, eu digo isso sempre, nosso corpo é o nosso melhor terapeuta. Quando eu criei o Mapa dos Afetos, que é o meu curso online, eu fiz questão de dividir eles pelos elementos para vocês entenderem o quanto que a força da cura mesmo, para tudo que a gente está sentindo, está aqui no nosso corpo. Num movimento tão simples de você soltar as articulações, mover e tal, todo o seu corpo, você já se sente outra. Você já consegue se conectar muito mais com aquilo que você está sentindo, você cria espaço realmente para você, para suas articulações, você lubrifica, você acalma o fogo. Quando a gente traz movimentos espiralados, quando eu trago movimentos circulares, eu trago a água para o meu corpo com uma grande força, com uma força gostosa. E aí, isso tudo vai ajudando tanto a acalmar o ar, portanto, acalmar a ansiedade, medos, inseguranças, quanto também acalmar o fogo, portanto, acalmar a irritabilidade também, certo? Isso vocês podem fazer de maneira muito simples. E aí, quem está com excesso de água no estômago, também valeria a pena soltar as articulações? Com certeza. Uai, mas daí não vai aumentar a água, já que você falou que vai lubrificar um pouquinho mais? Não, vai ajudar a escoar a água, levar a água para o lugar onde ela tem que ir. Porque que eu falei, excesso de água no organismo cria poças. Essas poças podem ser poças físicas. Então sabe aquela pessoa que come pouco, mas está sempre com a sensação de que comeu muito, de que vem um peso? Aí as pessoas falam assim, mas me dá um peso no estômago, uma sensação de que algo pesa em mim. Essa sensação de que algo pesa nela é justamente o excesso de água no organismo. Se você faz a prática simples lá do mapa de realmente só soltar as articulações, você vai encaminhando a água para onde ela tem que ir. Muitas pessoas que estão com excesso de água no organismo e que estão no Mapa dos Afetos falam assim, Van, eu comecei a fazer o Mapa dos Afetos e eu comecei a ir muito mais ao banheiro, assim, eu comecei a urinar muito mais mesmo, assim, é normal acontecer isso? E aí eu falo, você começou a soltar mais a sua urina, né? Você começou a urinar mais e começou a desinchar? E a pessoa fala, não, verdade, comecei a desinchar. Aí teve uma aluna do mapa que falou esses dias, nossa, eu até comentei com meu marido que esse negócio de dança terapêutica é ótima porque eu emagreci. Quando eu percebi, em 15 dias eu tinha emagrecido. Aí ela brincou que o marido dela falou assim, também vou querer fazer. Mas o que aconteceu? Ela estava retendo água. Ela estava retendo água que vinha de campos emocionais. Mágoas não resolvidas são águas paradas dentro da gente. Retém emoções que você não digeriu, sabe? Aquela mágoa que não foi tratada, aquela tristeza, aquele trauma que você retém como grandes poças, ficam ali.
Quando essa aluna do mapa começou a dançar, começou a soltar as articulações, começou a entender as emoções que estavam dentro dela, o campo emocional começou a fluir. E aí, além dela se sentir melhor, além de emocionalmente ela estar mais liberta de mágoas e coisas do passado, ela emagreceu também, porque na verdade a água escoou. Tá absolutamente tudo conectado na nossa vida, gente. Não entendam as dores físicas separadas das dores emocionais. Parem com isso, assim. A partir do momento que vocês começarem a entender a relação entre as dores físicas com as dores emocionais, a sua vida flui de um jeito, mas de um jeito que é simplesmente espetacular. Ó, antes de eu entrar aqui na live, eu recebi um áudio de uma aluna do Mapa dos Afetos, que é brasileira e acabou de viajar para a Dinamarca. Quando ela chegou pra gente, ela tinha pânico e ela tinha muito medo de voar de avião, mas muito medo de voar de avião. Essa semana eu fiquei orientando ela para fazer liberação do trauma e para fazer umas práticas do mapa lá também, porque ela ia viajar. Então a gente fez um mês mais ou menos, eu fiquei orientando ela e tal, para ela se preparar para essa viagem e tal, para ela não ter nada de pânico durante a viagem. Antes de eu entrar na live, eu escutei o áudio dela, ela falando quanto que a viagem foi tranquila. Gente, era alguém que só viajava à base de remédio. Ela só conseguia entrar num avião à base de remédio. Ela ficou ali trabalhando com as técnicas que a gente tem no Mapa dos Afetos, sabe? Trabalhando o movimento, trabalhando a conexão com o corpo. Indiquei óleo essencial para ela também, que é algo que eu indico para as alunas do Mapa dos Afetos também. Ela foi de Brasília à Dinamarca sem ter nenhuma crise de pânico, sem ter medo. Ela venceu literalmente o medo. E eu falei para ela, esse medo é coisa do passado. Quando a gente entende que esse medo está preso em algum lugar do nosso corpo e que se eu entendo que ele está preso em algum lugar do meu corpo, eu posso tirar ele de mim, eu posso fazer essa água escorrer, eu posso aumentar o meu fogo para ter mais energia, eu posso acalmar o movimento, né? Pânico é uma emoção, um estado emocional, na verdade, que vem também do excesso de ar, né? Porque vem de medo, porque vem de ansiedade. Quando eu trato isso tudo, quando eu entendo que a força está aqui, não tem mais crise, não tem mais. Não significa que você não vai sentir medo, mas o medo não vai mais te dominar. Não significa que você não vai ser sensível, que você não vai se entristecer quando algumas coisas ruins ou delicadas acontecerem, mas a tristeza não vai mais se tornar uma depressão. Então, entender os 5 elementos no nosso corpo, entender a força desses 5 elementos, é se conectar com uma força de cura que mora aqui, que sempre esteve aí, junto com você. E a gente está falando de um conhecimento ancestral, a gente está falando de um conhecimento milenar, né? Não é uma coisa que foi inventada ontem e tal, né? Quando a gente traz a força dos 5 elementos através da medicina ayurvédica, a gente está falando de um conhecimento que chegou, que veio muito antes da gente, né? Um conhecimento milenar, certo? Então, olha só, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não? Se tiver pergunta, manda aí, tá bom? Então, se o fogo traz energia, a água traz fluência, o ar traz movimento. O excesso de ar vai dar o quê? Ansiedade, medos, inseguranças. Excesso de fogo, raiva, irritabilidade, estresse constante, dores estomacais. Excesso de água, sensação de peso, sobrepeso no corpo, mágoa, tristeza, depressão, certo? O excesso de terra, como é que vem a terra para o nosso organismo? Como é que eu posso pensar na terra, né? Bom, a primeira coisa é a gente lembrar que terra a gente vai conectar com estabilidade. E aí, a terra em harmonia dentro da gente é maravilhosa, porque eu me sinto pertencente, eu tenho uma estabilidade no sentido de conseguir trafegar pelas emoções, pela minha vida no dia a dia, barará e tudo mais, e ficar bem com isso. Eu me conecto com as minhas raízes, então eu tenho estabilidade para fazer aquilo que eu preciso fazer, entendendo que a vida é movimento, certo? Eu já falo do excesso de terra, deixa eu ver a pergunta da Sinara. Van, quando estou na TPM, acho que ela não terminou a pergunta. Quando você está, mas deixa eu já te dizer uma coisa, quando você está na TPM, pode acontecer o quê? Tem pessoas que têm TPM com excesso de ar, que aí o que acontece? Essa pessoa se sente mais seca, no sentido de que fica mais, ai, não me toca, não chega perto de mim, que não chega a ser uma raiva, uma irritabilidade, mas a gente fala mais aquela frase, me deixa no meu canto, me deixa quieta,
ai, me deixa, fica tudo meio seco e sente a pele ressecada também. Então, uma TPM que está lá com excesso de ar. Quando você tem uma TPM com excesso de fogo, você vai ficar irritado, o fluxo também é maior da sua menstruação, né? Um fluxo muito mais forte, mais intenso, mais vermelho até quando você está com excesso de fogo. E quando você está com excesso de água, é aquela pessoa que incha muito na TPM e fica super sensível, e fica mais chorona, né? E fica mais nesse estado da água mesmo, né? Que é o estado emocional. Agora, já que a gente tocou no assunto da TPM, deixa eu falar uma coisa para vocês que é extremamente importante. Gente, duas coisas. Nenhuma mulher precisa sofrer de cólica menstrual, nenhuma mulher precisa sofrer de TPM. Hoje em dia, quando que eu percebo que eu tô na TPM? Eu fico numa calmaria. Fico numa calmaria. Você é a única mulher no mundo que fica numa calmaria durante a TPM? Não, eu desacelero. O meu corpo pede uma pausa, assim. Quando eu começo a perceber que eu tô ficando um pouco mais lenta, né, eu começo a perceber que o meu corpo tá entrando num estado de calmaria. Mas isso só veio, essas TPM, só saiu da minha TPM irritada, com raiva, com tudo mais, e veio para esse estado de calmaria quando eu entendi o funcionamento dos 5 elementos no meu corpo. Eu vivo os 5 elementos todos os dias. Todos os dias eu percebo como eu estou. Estou mais fogo, mais água, estou como eu estou. E fui equilibrando isso dentro de mim. Claro, fui fazendo isso também com aromaterapia, trouxe muitos óleos essenciais para tratar a minha TPM e as minhas cólicas. Eu tinha muita cólica, porque eu tinha realmente aquela menstruação bem fogo, mas com fogo em excesso. Então vinha raiva, irritabilidade e vinha muita cólica. A partir do momento que eu fiz a cura do meu feminino, e boa parte da cura do meu feminino tá lá no mapa dos afetos. Onde, Van? No mapa inteiro, tá? Porque a cura do feminino, ele vem com o alinhamento dos 5 elementos. Então, ele não vem do... Você vai ter que curar a parte em você que você precisa curar. Então, o mapa dos afetos, gente, ele foi feito primeiro para me cuidar, né? Para eu me cuidar. Primeiro para curar a minha própria dor. Eu criei o mapa dos afetos para mim primeiro. Eu fiz todas as práticas que estão lá hoje no curso, sabe? Fiz e ainda faço, de vez em quando ainda volto para lá e faço algumas coisas. Lá está todo esse alinhamento, tanto para você não criar desarmonia dentro do seu corpo e dentro dessa desarmonia ela não gritar quando vem uma TPM, quando vem a menstruação. Porque o que acontece na TPM e durante a menstruação, as cólicas, as dores, o mal-estar, não é que vem nesse momento, sabe? Sabe que nem a gente fala da pessoa que tomou álcool e a gente fala assim, não é que ela toma um álcool e ela fica soltinha e ela fala aquilo que ela quer. Não é que é só por conta do álcool, né? Ela queria falar aquilo, ela queria agir daquele jeito, já estava dentro dela e o álcool proporciona isso. A TPM, a menstruação, ela proporciona a saída de dores emocionais, físicas que estão dentro de você e que você ainda não resolveu. Então, precisa resolver esse campo. Durante a menstruação tenho muita tontura e fico com medo de desmaiar. Egli, você pode fazer um elemento ar do novo mapa dos afetos tratando essa questão. Vai com a intenção, vou fazer o elemento ar tentando entender a minha menstruação, por que eu fico tonta, com medo e com medo de desmaiar, tá? Porque a tontura em geral também tem a ver com excesso de ar no organismo. Então faz lá o elemento ar, as aulas que estão do elemento ar, depois me conta como é que foi, porque a Egli já é aluna do mapa, então faz isso, certo? Dei o parênteses para entender os elementos dentro da menstruação e das cólicas do período de TPM. Se vocês sentirem que esse é um assunto, Van queria saber mais sobre isso, me manda mensagem no direct, que aí eu vou preparar conteúdos pensando nisso. A gente está fazendo várias mudanças no Instagram essa semana, assim, de conteúdos e tudo mais. Então me manda mensagem dizendo, Van, queria que você fizesse mais conteúdo sobre tal assunto. Vou adorar te escutar e saber o que você precisa. Tenho uma irmã cardíaca, hoje está com água no corpo. O que você sugere? Em alimentação ou sugestão de outros movimentos ou algo mais? Márcia, é muito delicado, principalmente ela sendo cardíaca, eu dizer para você, vamos fazer isso ou aquilo. O que eu indico para ela, a gente teria que fazer uma consulta individual com ela para eu entender o que acontece, de onde vem essa questão cardíaca, né?
como a medicina ocidental está tratando, se isso é uma questão ancestral, se tem outras pessoas com problemas no coração e tudo mais, porque aí vai ser uma coisa bem pontual. Mas o que ela pode fazer sem nenhum medo? Eu indico o mapa dos afetos, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, porque o mapa dos afetos vai ajudar ela a entender as emoções dela, vai ajudar a entender por que ela está retendo líquido sem a gente entrar de uma forma invasiva, sabe? De uma forma cuidadosa, onde ela vai poder continuar fazendo as coisas que ela já faz, o tratamento que ela já tem, mas o mapa dos afetos vai fazer exatamente o que o nome diz, né? Mapear os afetos dela para que ela consiga soltar as coisas que não são dela e ficar só com o que é dela, se libertando de mágoas e dores do passado, né? Ó, a Thaís, que também é aluna do mapa dos afetos, até minha TPM melhorou após o mapa, tá vendo? Quando a gente faz com afinco, a gente melhora. E outra, gente, quem já tá no mapa, vocês podem voltar e fazer algumas aulas com novas intenções. O que traz a cura é exatamente a intenção. Qual é a minha intenção? O que eu quero curar? O que eu quero melhorar em mim? Bom, não à toa tanta gente renova o mapa dos afetos, né? Renova de novo e de novo. Justamente porque você pode ir mudando as suas intenções e ir trabalhando as mesmas aulas, só que com novas intenções. Só isso, a prática já muda. Quase todo dia alguém do mapa me manda uma mensagem: Van, fiz de novo aquela aula do fogo e menina, agora entendi não sei o que. Van, fiz de novo a aula da água e menina, agora entendi qualquer coisa. Então, vem pro mapa você também. Surto psicótico, que seria, geralmente, Jamile, ele tem mais a ver com o elemento ar, tá? Mas cada surto é um surto, né? Então ele pode ser ar mais água, ele pode ser ar mais fogo, que é o mais comum, ar mais fogo, mas aí depende da pessoa e das questões que ela estão vivendo. Ó, a psoríase, o mapa foi o caminho certo, tá vendo? Olha que lindo, gente, tanto depoimento das alunas do mapa aqui, uma que melhorou a TPM, outra que se libertou da psoríase. Isso é maravilhoso dentro do processo. Lembrando que o mapa, vocês não vão estar sozinhas, tá bom? Vocês têm o acompanhamento meu, assim, via WhatsApp. A gente tem encontro uma vez por mês. Os encontros do Mapa dos Afetos acontecem no último sábado de cada mês. Aliás, esse sábado tem encontro, né, galera? A gente tem encontro ao vivo, então, comigo, a gente faz práticas, eu dou orientações personalizadas para cada uma das pessoas que estão lá no mapa. E as inscrições do mapa estão abertas e estão com praticamente R$500 de desconto. Então, você clica ali no link da minha bio, se inscreve logo no Mapa dos Afetos, só vem para a comunidade, tá bom? Só vem. Ó, a Ângela mandou o link aqui. Então, além das aulas gravadas que você faz lá no seu ritmo, no seu tempo, a gente ainda tem os encontros ao vivo e, gente, honestamente, ainda tem essa comunidade linda, maravilhosa, que para mim é a coisa mais linda do mapa é a comunidade. São mais de 150 mulheres do Brasil inteiro e de fora do Brasil. A gente tem mulheres da Bélgica, de Portugal, do Canadá, da Austrália, da Inglaterra. Tá uma lindeza a nossa comunidade, chique demais, super internacional. Só vem. Só tá faltando você dentro do Mapa dos Afetos. Só tá faltando você. Eu tô aqui, ó, de braços abertos, te oferecendo um mar inteiro de cura. E lá você vai entender toda essa relação com os elementos na prática. Entender isso no seu dia a dia faz total diferença mesmo. Bom, vamos finalizar aqui. Deixa eu trazer então o excesso de terra como prometido, né? Que eu falei um pouco da TPM, respondi as perguntas de vocês. Mas quero finalizar ainda trazendo o excesso de terra. O que o excesso de terra pode provocar no seu organismo? Depressão também pode ser provocada pelo excesso de terra. Tristeza muito grande também pode ser provocada pelo excesso de terra. Uma resistência muito grande. Se você começar a perceber resistência em você, resistência a mudanças, essa resistência, gente, ela pode vir assim. Ela pode vir inclusive em formato de medo. Eu não vou fazer porque vai dar errado. Isso não é pra mim. Então eu fico resistindo às mudanças. Aí às vezes as pessoas falam assim: mas medo é ar, né? Medo é uma emoção do ar. Depende, mas ele pode ser um medo que vem de uma resistência muito grande à mudança. Então a gente tem ar e terra aqui. Sempre que você perceber que uma pessoa tem resistência a qualquer coisa, você já sabe que, o excesso de terra está ali um pouco grande. Tem fases da adolescência que os adolescentes ficam muito resistentes, né? E é curioso porque às vezes é nessa fase que ele come mais pão,
que ele come mais pizza, mais hambúrguer, mais carne vermelha, que são coisas que também aumentam a resistência, né? Fica numa resistência de ir. É importante nessa fase da adolescência fazer com que o adolescente tome muito suco de frutas. Quanto mais suco de frutas, por quê? Porque eu quero jogar um pouco de água aí, né? De nutrientes que vêm das frutas através da água mesmo, né? Então eu faço esse carreamento para diminuir um pouco a resistência. Pessoa com excesso de terra no organismo é a tal da turrona. Sabe aquela turrona? Turrona que não é assim, do meu jeito, vai ser, não sei o que, nananana. Geralmente tem a ver também com excesso de terra no organismo, tá? Aqueles caroços que a pessoa tem também, sabe? Às vezes aumenta, às vezes tem uns caroços de gordura na pele que aumenta, fica dentro, também pode ser excesso de terra no seu organismo. As dificuldades também em você sair para a vida, ir para a vida, às vezes empaca no mesmo lugar e não vou mais, e aí me sinto sempre muito cansada, com uma dificuldade muito grande em fazer as coisas, parece que tudo precisa de muito esforço. Quando uma pessoa fala para mim assim, é tudo muito esforço para eu fazer, Van, sabe? Eu já olho e falo, tá tendo excesso de terra no organismo. Como eu equilibro isso? Não. Como eu harmonizo isso? Lembra? A gente não busca equilíbrio, a gente busca harmonia. Como eu vou trazer harmonia para isso? Eu posso trazer mais água, eu posso trazer mais ar para trazer mais movimento, né? Então, se eu trouxer mais movimento para essa terra, a terra é o que mais precisa fazer o movimento articular. A terra é o que mais precisa ir para o movimento. Caminhadas, sabe? Pequenas caminhadas ao ar livre, dançar, botar uma música bem brega e dançar um pouquinho para se soltar, para se divertir. Isso tudo traz movimento. Movimento ajuda a pessoa a sair da resistência, das resistências que ela mesma criou, né? Resistências que ela criou para lidar com o campo de dor que ela está sentindo, né? E dentro do campo de dor, a gente olha para aquela pessoa que tem as dores de estimação. Sabe a dor de estimação? Tu aí também tem as suas dores de estimação, né? Aquela dor que eu tenho apego. Ai, mas é que eu sou assim, eu sou medrosa, não adianta, eu sou medrosa. É que eu sou irritada, eu sou grossa mesmo. Não, é que eu tenho uma dor de estômago que não sai de mim, mas é assim mesmo. A minha cabeça dói todos os dias, mas eu já me acostumei. Não, isso é dor de estimação, solta. Essa dor de estimação é uma resistência que você criou para se proteger de alguma forma, de alguma maneira, certo? Bom, gente, boa noite, querida. Bom, espero que vocês tenham aproveitado essa live de hoje sobre 5 elementos, principalmente a galera da formação. Espero que tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais aí como os elementos funcionam, atuam dentro do nosso corpo. Tô esperando vocês no Mapa dos Afetos. Vem logo para nossa comunidade. Não vai esperar o preço aumentar, não, né? Aproveita a promoção, que ele tá na promoção. Vai sair menos de R$100 por mês e você vai ter a sua vida completamente transformada. Seja lá o que você está buscando, seja lá se você precisa destravar seu corpo, sua mente, sua emoção, saiba que o caminho é criar esse alinhamento através dos 5 elementos. Porque aí você não vai precisar de remédio, tá? Aí você vai se libertar de remédios, você vai tratar o seu corpo e a sua mente, as suas emoções de forma completamente natural. Então só vem. Muito bom, adorei, gratidão, Van, gratidão, maravilhosa aula, só gratidão, amei, Dri. Gente, gratidão vocês, hein? Lembram que vocês fazem parte disso tudo e qualquer dúvida é só mandar mensagem. Beijo grande, até mais.